Vamos lá, mais um encontro virtual da Criptotrilha A2C, né? Trata-se de uma criptotrilha ligada a se livre aprender, a entender, a se codesenhar e a emitir criptomoedas, mas em especial a fazer um estudo sobre criptomoedas, para entender a proposta, o que são criptomoedas, afinal de contas, o conceito e prática, né? E entender também quais são as diferenças, qual é a diferença de um mundo, né, ou de vários mundos com múltiplas criptomoedas, né, múltiplas, não só o Bitcoin, né, múltiplas criptomoedas, para um mundo só baseado em moedas fiduciárias, moedas nacionais, como é o mundo que nós atualmente vivemos, né? E, em cima disso, a gente está também fazendo a exploração, a gente está fazendo a exploração de se entender a proposta de valor da E2C, né? Ou seja, da E2 Coin, a criptomoeda da estação experimental, né? E, para quem está chegando na área, o nome é Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais, P2P, cujo acrônimo é E2GLAT, né? É por isso que a gente chama de E2GLAT Coin, E2C, né? Aí fica fácil de entender. A gente já vem fazendo essa criptotrilha, vai fazer uns 3 para 4 meses, né? Atualmente já existem em torno de umas 30 pessoas, o último levantamento que eu fiz, que estão participando mais ativamente, né? Estão explorando mais ativamente, de forma livre-aprendente, nessa criptotrilha, né? O que é ótimo. A ideia é que até outubro a gente faça a efetiva emissão, né, tecnológica da E2C como criptomoeda. E a ideia é que até outubro a gente tenha pelo menos aí um capital social de pelo menos umas 70 pessoas, 60, 70 pessoas, para a gente começar essa brincadeira de uma forma muito interessante, correto? Nessa criptotrilha, a gente já evoluiu muitas coisas, a gente já viu a proposta de valor de uma série de criptomoedas. Quem ainda... Todo mundo aqui pode perfeitamente pegar. Se alguém puder disponibilizar o link do canal YouTube da E2GLAT, da Estação Experimental, é bom, porque lá você pode dar uma olhada em todos os encontros anteriores, onde nós exploramos uma infinidade de criptomoedas e suas respectivas propostas de valores, né? Isso foi bom porque, para quem está mergulhado nisso, quem vem participando desses encontros, né, deu para entender como algumas criptomoedas conversam com essa docilização, com a domesticação do blockchain como tecnologia de disrupção da sociedade, né, que nós vivemos. Quer dizer, no sentido de criar blockchains privados, né, de preservar aquela indústria ainda para esses emergentes mundos novos que nós estamos construindo, e daí vai por diante. E também está sendo interessante para perceberem com mais agucidade, né, a proposta de valor da E2C, correto? Como tem aqui hoje tem pessoas novas aqui nessa criptotrilha, em especial o Jefferson, que está chegando pela primeira vez na criptojornada, né? Eu acho que vale a gente fazer aqui uma explicação através de nós mesmos, né? De quem obviamente já se apropriou dessa proposta de valor, da proposta de valor da E2C, para o Jefferson, né? Do que se trata a E2C, não é isso? E um pouco do que vem sendo essa exploração. Nesse sentido, eu vou pedir para o Ivan, ou de repente na sequência o André, o Felipe, a galera que está mais mergulhada, compartilhar a sua visão, pode ser? Vamos nessa. Legal. Começa, vou passar rapidinho, galera. Eu tô meio cansadão, assim, então tô um pouco fora. Não estou altamente concentrado. Bom, as criptotrilhas, elas nasceram, né? Na verdade, a criptotrilha da E2C foi que deu origem à criptojornada. Já vem há um certo tempo, já isso sendo explorado pelo Vini, aí início do ano a gente se encontrou e acabou andando com essa ideia, e disso nasceu a criptojornada, e aí veio a ideia de fazer criptotrilha de exploração para, em vez de fazer um desenho de uma moeda de forma, digamos que centralizada, enfim,
de uma forma mais impositiva, a gente fizesse o codesenho de uma moeda, que é uma coisa que, na verdade, no final, as moedas são sempre codesenhadas, porque elas nascem só como um veículo. E as pessoas fazem o que elas querem do veículo. Ninguém consegue determinar o que o veículo vai fazer antes da interação. É uma ideia errada que a maioria das pessoas tem sobre uma moeda, né? Então, essa arbitrariedade às vezes faz sentido, mas eu acho que falando do que é a E2, do que é a E2 Glatz e do que são criptomoedas, acho que esse processo de codesenhar uma moeda é muito mais rico, talvez. E gera o capital social, que é o grande diferencial, né, do fluxo monetário. Então, é um pouquinho dessa exploração que a gente tem feito aqui. A gente já tem mais 5 meses de encontros da criptotrilha e explorando vários aspectos técnicos, aspectos de proposta de valor e tudo mais, que são partes intrínsecas na criação disso, né? Mas o mais, em especial, assim, o grande ponto que a gente traz aqui, que é um pouco diferente do que você consegue. É difícil de encontrar informação, inclusive, a respeito disso, mesmo você procurando em inglês, em qualquer tipo de ambiente, sobre o impacto de estruturas locais, o impacto de estruturas em rede, e a forma de olhar para um mundo distribuído, aberto, abundante, utilizando uma criptomoeda, o desenho de uma criptomoeda como um mecanismo de geração de fluxo e de distribuição de fluxo financeiro, potencializando o valor que é criado, digamos assim, entre esses ambientes, dentro desse campo de exploração, que no caso aqui é a E2 Glatz. Então é um pouquinho esse é o panorama geral aí. Agora eu vou passar a bola para o André para falar mais tecnicamente. André, que saudade de você, meu querido. Fala aí das suas modificações. Eu sou aí que houveram várias revoluções por minuto na sua vida, né? Aliás, todos nós aqui. Mas eu soube que as suas foram ainda mais revolucionárias. Fala um pouquinho de você. Se apresenta, aliás, que tem muita gente nova hoje aí na brincadeira aí. Pô, boa noite, hein, pessoal. Consegui aparecer de volta aí. As últimas semanas tá bem corrido. Não consegui ter tempo de parar e participar aqui. Tava mais ou menos igual o Taiwan aí, quando eu falava, pô, vou participar. Já tava com a bateria lá no final, já falava, cara, deixa para próxima que não vai render. Hoje consegui, cara, separar um tempinho. Bom, vamos lá, cara. Eu já estou aí nessa área de blockchain faz uns 2 anos. Eu sou desenvolvedor, sou programador, né? Trabalho na Negocicoins, trabalhava na Negocicoins, já explico o que aconteceu com a Negocicoins. A Negocicoins é uma plataforma de negociação de Bitcoin, né? Então, lá a gente consegue comprar Bitcoin, depositar real, né? Comprar Bitcoin e vender Bitcoin e sacar em real. E eu estou lá há 2 anos, só que nesse último mês a Negocicoins foi vendida para uma empresa daqui de Curitiba, chamada Bitcoin Banco. E essa empresa, a Bitcoin Banco eu nem vou falar muito, eu não conheço muito deles lá. Se alguém tiver interesse, entra lá e troca uma ideia com eles, né? Não posso falar sobre a empresa. Mas a gente continua no desenvolvimento da plataforma da Negocicoins, né, que era usada pela Negocicoins para fazer novas exchanges. Então, por exemplo, se tiver alguém interessado em fazer uma exchange, ela pode contratar a plataforma que a gente desenvolveu para Negocicoins e criar uma nova exchange, né? Então, a plataforma continua sendo desenvolvida, mas a gente não está mais administrando a Negocicoins que foi vendida. O que mais? Nesse período também eu comecei a participar aqui com o pessoal aqui da E2 Glatz e foi bem bacana, porque primeiro essa exploração toda aí de smart contracts, de blockchain, tenho aprendido muito com o pessoal aqui, né? E isso que o Taiwan falou também, de estruturas distribuídas, organizações distribuídas, da gente ter vamos dizer assim, uma troca mais
mais franca, assim, de construir alguma coisa junto, né? De não ter alguma coisa tão centralizadora, assim, para que algo seja construído, né? Cada um traz o seu pouquinho e pode construir as coisas a partir de si mesmo, mas ao mesmo tempo pode trazer aqui para todo mundo. Então essa percepção assim do novo mundo, de construir as coisas junto, para mim tá sendo bem bacana. E nessas últimas semanas, nesses últimos meses, na verdade, eu comecei a focar bastante na parte tecnológica, que é a minha área, né? E é a minha criptojornada aí, acho que eu estou bem focado na parte técnica mesmo de blockchain. Comecei a estudar bastante smart contract e a linguagem de smart contract, que é o Solidity. E eu estou em contato com o pessoal daqui de Curitiba, de uma aceleradora de startup, e a gente vai fazer o ICO para eles também, da moeda deles. Só que assim, não vai ser só o token, né? A gente já quer usar toda essa ideia de fazer uma organização distribuída. Então, a gente não vai só lançar o token, né? A gente já quer usar todo o potencial do smart contract para fazer toda uma organização distribuída, não só pegar e vender o token e ganhar dinheiro vendendo token. Fazer toda a organização ser distribuída, mas se até a empresa, a organização, sei lá, falir, deixar de existir, o contrato ainda vai estar lá existente e vai poder sobreviver sem ter ninguém centralizando isso. E está sendo muito legal, cara. Contratos inteligentes, essa questão de organizações distribuídas, que é um mundo assim, a parte disso que a gente começa a discutir de moeda digital, assim, abre muito a cabeça, cara. É muito louco, assim. Até estava conversando com o Vini umas semanas atrás sobre Cinechain também, né? O que a gente está estudando lá agora também, que encontrei mais uns programadores malucos aí que também estão nessa pegada, na mesma pegada aí da exploração tecnológica, né? E a gente começou a estudar, como que fala? Armazenamento de arquivos em nuvem, né? E eu vi que é o que a gente precisa para fazer o Cinechain, né? Que é armazenar lá as imagens de vídeo na nuvem não, né? Distribuída, né? De forma distribuída no blockchain. E, pô, tá bem legal, Vini. A gente tem que conversar aí, porque eu já tô vendo as coisas já encaixando, já arquiteturas desse sistema de arquivos distribuído, tudo já tá bem avançado já nisso, cara. Só tem que ter tempo mesmo para a gente parar, sentar e começar a botar a mão na massa, né? Uma coisa que eu quero, não sei como que a gente vai organizar isso, mas trazer mais a parte prática, né, cara, para a gente explorar tanto o blockchain, quanto os tokens, quanto o Ether, contratos inteligentes também, a gente começar a botar a mão na massa para que todo mundo comece a sentir mais na prática como que tudo isso aí funciona. Esse aí, acho que já falei muito. Nada, rapaz, falou nada. Você mal começou a falar, tem tanta coisa para a gente falar aí. Mas olha só, deixa eu dizer para você, André. A gente pretende, agora com esses mapas de exploração, sabe, gente? O André está fazendo um mapa de exploração mais técnico, né? Ele vai estar compartilhando o mapa dele. Eu acho que dentro de pouco, né, André? Dentro de pouco você vai estar compartilhando o seu mapa, não vai? Peraí. Tá certo. Fala de novo. Eu vou ver aqui como que tá aqui, cara, que eu já comecei, deixa eu ver se já dá para dar uma compartilhada já. Ah, legal, bacana, faz isso. Porque a ideia é o seguinte, veja, se essa criptotrilha diz respeito às pessoas livre aprenderem, né, sobre codesenho, sobre regras de emissão de criptomoedas, evidentemente que a parte técnica está envolvida, concorda comigo? Né? Sim, então, com certeza. De você aprender também a parte técnica, né? E que hoje, diferentemente lá de 2011, 2012, que eu cheguei a participar, naquela época você tinha que ser realmente dev, desenvolvedor, codador, senão você não entendia as lufas de nada que ninguém
estava conversando hoje. Mas hoje já está muito mais friendly, né? Está muito mais amigável para você poder entender como é que faz a emissão. Então, essa dinâmica de exploração está no mapa de exploração do André, né? Que se ele compartilhar aqui com a gente até conversa um pouquinho em cima disso. Só para dar até para dar um toque para o André também, para todo mundo que é mais dessa área técnica, eu acho que a maioria viu, né, do livro que eu fechei com o André Antonopoulos, que é um livro mais, não é técnico, é um livro mais para pessoas comuns entenderem uma criptomoeda, mas eu tive com o Everton na quinta-feira, da Fundação Ethereum, e o Antonopoulos vai estar lançando o livro Mastering Ethereum, que ele tinha um livro Mastering Bitcoin, que era um livro de programação de Bitcoin, e ele vai lançar o de programação em Ethereum junto com o cofundador, não o Vitalik, o outro que eu não me lembro o nome. E a gente já está... O Everton veio pedir se eu tinha interesse em ajudar nesse processo, o que eu achava, eu falei que estou super dentro. Então, a tendência é que a gente comece a tentar tecer se aproximar dele, acho que vai ser muito tranquilo, porque o Everton trabalha na Fundação Ethereum, para a gente trazer o livro de Mastering Ethereum para o Brasil ainda esse ano, sim, se der, porque eles vão lançar em fevereiro. Eles vão lançar em fevereiro em inglês, então a gente pode talvez tentar traduzir junto. Deve estar pronto, normalmente está pronto antes. Que massa. Então, acho que tem isso aí, é um campo aí que tem tudo a ver com isso, né? Não, absolutamente. O Everton tá dando uma força lascada aí para mim também, cara. Legal. Enche o saco dele lá no WhatsApp, lá, e tem ajudado bastante. Ele é super gente boa. Que a gente está falando de coisas muito novas, né? Agora, galera, interessante é o seguinte, vocês perceberem que na criptojornada são vários os inputs, são vários os mapas, são várias as formas de cada um aqui, né, se apropriar do que é blockchain, entender de criptomoedas, transacionar criptomoedas, entendeu? Como eu disse, já existem dois ambientes interativos, né, com propostas de valores semelhantes, mas diferentes, que é da Prospera, correto? E da estação experimental, da E2GLAT. Quer dizer, então, já tem uma riqueza de coisas aí para poder explorar. André, você vai mostrar aí o mapa para a gente dar uma olhadinha? Espera aí, cara. Não sei se é o site do... Tô tentando abrir aqui, cara. Espera aí. Pode seguir o barco aí. Se eu conseguir abrir aqui, eu dou um toque. Beleza. Então é o seguinte, dentro aqui da criptojornada, né, em especial aqui dessa criptotria, da E2C, né, a gente sempre fala muito de proposta de valor. E como está chegando o Jefferson na área aí, né, está chegando um monte de gente que, de repente, o Rony não viu ainda, não ouviu, o próprio Santo Cyber, a Moni, tem uma galera aí, né? Angélica, enfim, vamos falar um pouquinho da proposta de valor da E2C, né? Bem, qual é a proposta de valor da E2C? A proposta de valor da E2C é possibilitar gerar de forma distribuída infras e superestruturas sociais para usufruto comum. Usufruto comum, ou seja, pode estar ligado à geração de energia compartilhada com o vizinho, correto? E sendo distribuído através de criptomoeda, coisa que o Santo Cyber saca bastante, por exemplo. Pode estar ligado à geração, ao acesso à internet cidadão, que não passe pelas operadoras, porque acesso à internet no Brasil, correto? Ela é mercantilista, quer dizer, ela é um negócio, né? Então, você não tem internet cidadã no Brasil, não tem acesso à internet cidadã no Brasil. Então, passa por isso também. Passa pela disponibilização da produção de hortas orgânicas de forma local, não só local, para que as pessoas possam fazer usufruto de alimentação orgânica de qualidade sem agrotóxico, né? E sem ter que ficar escravo de feiras de hortas orgânicas que são caríssimas, né? Até mais caras do que aquele tomate cheio de agrotóxico, né? do supermercado, correto? Então, passa por questões de mobilidade, né? Ou seja, questões de você poder usufruir de vários tipos de modais de mobilidade, seja andando com uma pessoa, seja andando de bicicleta, seja pegando carona, tendo um veículo disponível, seja através de ônibus, trem, não importa o que for. Correto? Então, a E2C, a proposta de valor da E2C, está ligado a tudo isso, a materialização de tudo isso. Só que um outro paradigma da criptomoeda é que ela está ligado
ao que fractalmente, molecularmente, cada um de vocês aqui faz nesse arco de coisas que eu acabei de falar no dia a dia, né? No dia a dia. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, se você já planta, né, uma hortinha no condomínio, na vila que você mora e disponibiliza com o vizinho, o fato de você fazer isso já te permite, né, ser um dos emitentes, um dos emissores da E2C. Sem que você tenha que pagar para ter a E2C. Correto? Então, assim, a proposta de valor da E2C é de total acesso, não ter barreira financeira, você não precisa ter dólar na mão, real na mão, euro na mão, ou Bitcoin na mão para você poder ter a E2C, desde que você seja uma pessoa que esteja ligada a isso. Por exemplo, uma outra coisa é o Gambiarra Lab, que é uma das animações, o primeiro projeto orgânico da estação. Né? O que é o Gambiarra Lab? É um laboratório de gambiarras. Né? Ou seja, mapear gambiarras em várias localidades para polinizar essas microsoluções compartilhadas pelas pessoas, gerar microeconomias cooperativas. Né? Então, se você está ligado a essa dinâmica de mapeamento, você está ligado, você também torna-se um emitente da E2C, um emissor da E2C. O Google, nesse sentido, ele também já é, porque ele tá colocando a mão na massa para dar vida a uma das dinâmicas do Gambiarra Lab, que é o Labiarra, que é o laboratório, né? É o lab do Gambiarra Lab. Ou seja, você imagina, né? Um monte de gente mapeando gambiarras, correto? Diversas, ligadas a produtos e serviços, e isso vai para as mãos de designers como ele, vai para a mão de hackers, de makers, para criar novas soluções, criar novos materiais, novos insumos. Né? E eles, junto com a Adriana, estão startando no final do mês lá a dinâmica do Labiarra, que é ligado ao Gambiarra Lab, que é o primeiro projeto orgânico da Estação Experimental, né, dos GLAD, lá em Petrópolis. Né? Então, quer dizer, não só ele como a Adriana, como todas as pessoas que forem participar dos encontros do Labiarra, vão estar tendo participação na E2C. Entendeu? Vão se tornar emitentes da E2C. As regras de emissão com relação a isso não foram feitas ainda. A gente ainda está na parte de proposta de valor e co-desenho. Mas certamente nós vamos chegar lá. Lembre-se, nós já temos um deadline aí de outubro. Né? De outubro está fazendo a emissão da E2C. Então, até lá, tem muita conversa para a gente fazer, muita apropriação. Bem, eu não sei se eu for conseguir ser explícito na explicação para falar da proposta de valor, mas deu para entender? Gerou dúvidas? Fique à vontade para perguntar. Entendi. Fora o plantio, que outras habilidades ou produtos ou serviços vocês vão estar abraçando? E fora isso, se tem banco de horas incluso, enfim, em valores em reais mesmo, você tem uma ideia aproximada? Como o Bitcoin, né, tem essa flutuação que está em torno aí de agora, sei lá, já teve 10 mil reais, vamos falar em reais aqui, né? Acho que agora está em torno de 20 mil, não sei. Mas, enfim, tem um valor aproximado, assim? Vocês já pensaram um valor aproximado por unidade? Como é que é isso? Então, Angélica, a gente não tem esse valor aproximado ainda, a gente ainda não parou de falar de paridade, né? A gente não parou ainda para falar de regras de emissão, correto? Paridade com outras moedas fiduciárias ou com outras criptomoedas. Não vai ter banco de horas, isso é desnecessário, né? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente está falando o principal insumo, digamos assim, da E2C é a empatia, né? É a acreditação. A empatia e a acreditação. Por exemplo, se você conhece um amigo seu, um vizinho, correto? Que planta hortas e compartilha lá na vila que ele mora, você vai fazer a acreditação dele, entendeu? Vai fazer a acreditação dele com outras pessoas, né? Com amigos. Então, esse tipo de acreditação é o que a gente está cogitando que vai ser a dinâmica, vai fazer parte da emissão da moeda, correto? A gente ainda não fechou essa questão. Quando eu não falo a gente, eu falo não só eu, o Taiwan, o André, a gente fala de todo mundo que está aqui e mais quem não está aqui, correto? A gente, assim, não que precise ter um consenso com relação a isso, apenas um bom senso, correto? Vamos trabalhar com bom senso e não com consenso, né? Porque, como vocês devem saber, né, esse paradigma da mudança está mais ligado
ao consenso do que ao consenso. Tá? A gente está mais interessado em dar vidas a ecologias, né, de diferenças coligadas do que a gente fazer assembleias para gerar consensos, entendeu? Então, respondendo você de forma objetiva, sabe, Angélica, seria isso. Ou seja, a gente não fez paridade ainda, correto? Agora, lembrando que não existe nenhuma pressa, né, para fazer da E2C uma moeda, digamos, planetária, como é hoje o Bitcoin, correto? Toda a ideia da E2C é trabalhar, ser essa coisa interativista, convivialista, né? Molecular, atomizada desses encontros, das materializações, entendeu? Porque o paradigma aqui não está ligado a nenhum tipo de indústria, correto? Não está ligado a nenhum tipo de governo, não está ligado ao Estado, não está ligado ao mercado como nós conhecemos, né? É um pouco por aí. E serviços e produtos, você falou da horta, por exemplo. Que outros serviços? Porque para que a gente usa dinheiro? A gente usa dinheiro para consumir produtos e para obter serviços, basicamente. A não ser quando você realmente vai adquirir bens, né? Mas, enfim, a gente precisa de alguns produtos que são essenciais. Alimento, como você falou, alimento de verdade, orgânico, né? Não transgênico, etc. Isso é uma necessidade básica de todo ser humano. Uma vestimenta e serviços de saúde, serviço, sei lá, uma acupuntura, um floral, um dentista, um serviço ginecológico, enfim, né? Várias necessidades essenciais. Eu estou falando essencial e a gente pode partir para essencial. Para mim, eu sou formada em artes, então para mim arte é essencial. Mas enfim, vamos lá. Que outros produtos e serviços poderiam estar sendo ter valorizados dentro dessa energia de esse fluxograma energético aí que se propõe ser a E2 Glass aí. E2C. Bem, é o seguinte, E2C. Angélica, todo qualquer produto ou, digamos, serviço que deixe de ser estritamente um produto e um serviço para consumo e sim sendo disponibilizado para uso comum, correto? Faz parte da proposta de valor da E2C. Então, nesse sentido, saúde preventiva, tudo que você listou aí está fazendo parte da proposta de valor da E2C como criptomoeda. Entendeu? Ou seja, o grande lance que ela quer incentivar, a criptomoeda quer incentivar, é a geração, mais uma vez, de infras e superestruturas sociais que geram usufruto comum, para o usufruto comum. Correto? Saúde, alimentação. Beleza? Não fala mais aí do Bitcoin, então. Vai por diante, entendeu? Tudo nesse sentido. Eu perguntei como ficou sabendo, qual é o interesse, investimento, comércio internacional. Você está falando, André? Oi? Foi mal, cara, foi mal. Beleza. Mas se você quiser falar, você está com o mapinha aí ou não conseguiu o mapinha? Tô. Manda ver. Cadê? Como compartilha a tela aqui? Aí, tá vendo minha tela aí? Tá. Bom, então vamos lá. Tá meio bagunçado aqui, mas vamos lá. Então, primeiro aqui, como que eu comecei, né? Acho que isso aqui vem para cima. Então, eu comecei a trabalhar em Negocicoins, né? Primeiro aqui minha graduação, né? Eu sou formado em comunicação social e publicidade, depois me formei em sistema para internet. Quando eu fui me formar em sistema para internet, eu acabei entrando na Negocicoins. E quando eu entrei na Negocicoins, eu conheci todo esse universo de Bitcoin, blockchain, e fui me aprofundando, né? Aí, quando eu fui terminar essa faculdade de sistema para internet, eu tive que fazer meu TCC. E quando eu fui fazer meu TCC, a gente encontrou essa startup chamada Psylabs.
A PsiLabs é uma plataforma de projetos sociais, e a ideia deles, quando a gente conversou, era de... Agora eles já pivotaram e mudaram um pouco o modelo de negócio deles, mas a ideia na época era criar uma moeda que remunerasse voluntários que trabalhassem em projetos sociais. Então, eles iam ter uma plataforma lá com vários projetos sociais e os voluntários iam participando desses projetos, dando aula de informática, ou doando computadores, enfim, pintando o muro de uma escola, esse tipo de coisa. E essas pessoas iam ganhar moedas por fazer esse tipo de trabalho voluntário. Daí a gente fez um protótipo, esse projetinho de protótipo tá no GitHub, no meu GitHub, se alguém tiver interesse em programar e dar uma olhada no código que está lá. Depois eu posso passar o link. Aí depois, vamos ver... daí esse pessoal da PsiLabs, eles estão dentro da Jupyter, que a Jupyter é essa aceleradora de startups daqui de Curitiba que a gente está conversando agora. Tá. Então, na Jupyter, a gente está com a ideia de criar a Jupyter Coin, que lá eles são aceleradora, né, de startups. A gente tem feito meetups semanais lá, toda terça-feira à noite, a gente está se encontrando. E está sendo bacana, assim, que, pô, como aqui, né, tipo, vem gente de tudo que é área. Então, tem desde médico até, pô, vai juiz, cara, advogado, vai gente de tudo que é área, assim, discutir sobre blockchain lá. E tá bem massa, assim, cada um dá o seu pitaco, a gente tá numa discussão bem legal lá, e agora a gente está querendo avançar mais nessa parte tecnológica também, porque lá a galera tem bastante programador lá, então tá todo mundo querendo botar a mão na massa lá e começar a fazer logo o negócio. E tá bem bacana. Então, o próximo passo é a gente fazer um protótipo, um aplicativo web, com alguns contratos que a gente já está escrevendo já. E a gente quer lançar esses contratos numa aplicação que a gente já consiga testar com todo mundo, né? Aí, na E2 Glatz, aqui a gente tem os encontros virtuais, né? E a ideia é fazer o deploy, que a gente chama fazer o lançamento, né, de uma aplicação em testnet. O testnet é uma rede de teste que tem nos blockchains, principalmente do Bitcoin e do Ethereum, principalmente, né? Onde a gente consegue testar todas as funcionalidades do blockchain, a gente consegue testar com uma moeda que não tem valor comercial, sabe? Todas a gente consegue mandar para uma carteira, consegue criar contrato, fazer tudo como se estivesse na rede principal, só que com essa moedinha de mentira do blockchain. Então, a ideia aqui é a gente criar primeiro uma carteira, uma emissão de tokens, fazer uma carteira simples e usar o MetaMask. Esse MetaMask aqui é bem bacana, vocês já ouvirem falar, que é uma extensão do Google Chrome. Aí vocês conseguem ver o meu Chrome aqui? Uhum. Consegue? Aqui, ó, no cantinho do Google Chrome aqui, tem uma raposinha aqui, ó, MetaMask. Esse cara aqui é uma extensão do Chrome que ele dá todas as funcionalidades para você interagir com as aplicações que a gente desenvolver. Então aqui, ó, você vê, nessa conta aqui eu já tenho 100 Ethers aqui. Isso daria $26 mil. Mas esses 100 Ethers aqui é de mentira, tá? Essa é da testnet aqui. Fala a verdade. Bota na roda isso, capital. Não, essa aqui está na testnet. Se a gente clicar aqui, ó, eu consigo mudar. Ou eu vou para a rede principal, ou para a testnet, ou para minha rede local. Essa rede local a gente usa para desenvolver. Essa testnet é para quando a gente já desenvolver e lançar para todo mundo usar a mesma, testar na rede de teste. E quando a gente achar que já está bacana na rede de teste, a gente joga na rede principal. Então, essa extensão aqui é bem bacana, ele faz tudo, a gente consegue comprar Ether, mandar para outra carteira,
bem bacana. E daí ele interage direto aqui, a gente não precisa usar linha de comando, não precisa baixar nada, é só baixar a extensão do Chrome e a gente já consegue interagir. Então, data prevista para a gente fazer isso até outubro, né? A gente tem que colocar isso em dia. O que mais que tem aqui? Aí a Code Trends, essa Code Trends é uma agência digital que eu estou começando, iniciando no modelo tradicional ainda. Desenvolver soluções em blockchain, tecnologia e marketing digital, unindo aí todo o meu conhecimento aí e levantar um capital de forma independente, autônoma, da onde eu estou tirando meu ganha-pão atualmente. Conceitos. Então aqui entra na parte um pouco mais técnica aqui, que eu fui linkando aqui. Dá para colocar muito mais coisa aqui, mas algumas coisas bacanas, né? Blockchain, questão de centralização, descentralização e distribuído, peer-to-peer, criptografia. Aqui tipos de blockchain, né? Públicos, privados e consórcios. Esses consórcios aqui são os consórcios tipo os bancários, né? Consórcios bancários que estão utilizando blockchain. ICOs dos tokens, Ethereum. Aí o Ethereum abre mais um monte de coisa. Aqui é bem coisa de desenvolvimento que eu fui colocando, Truffle. Esse Truffle aqui é um framework que ele já faz tudo. Ele faz tudo, ele compila os contratos e lança o contrato na rede. Aqui é como se fosse, esse ENS domain é como se fosse um registro de domínio. Então, se eu tivesse, sei lá, eu tenho lá meu site codetrends.com.br, eu posso ir lá registrar codetrends.eth e eu tenho um domínio rodando distribuído. Tipo, ele não está hospedado em nenhum servidor, né? Ele está hospedado de forma distribuída no blockchain. Isso aqui é bem bacana. Aí Bitcoin, tem um pouquinho de coisa aqui, Satoshi Nakamoto, os forks. Aí outros blockchains que eu estou mais de olho, assim, que eu tenho estudado mais, né? O Steemit, o IOTA, iOS, e aqui alguns conceitos que me ajudaram bastante nessa cripto jornada aí de educação financeira, né? Daí aqui entra juros, cartão de crédito, contas digitais, investimentos em renda fixa, renda variável, a escola austríaca que fala imposto é roubo, reserva fracionária dos bancos, questão de ser sócio de buy and hold de empresas e tokens, ou de ser mais trader, né? Aí entra... Vai longe, né, cara? Cada coisinha dessa aqui dá para ir longe na exploração, né? E aqui alguns recursos que eu coloquei de livros e cursos que eu... Aqui, os que eu já marquei que eu já fiz. Aqui eu estou na metade desse aqui que eu comprei na Udemy, que é de programação mesmo, em Ethereum. E esses outros livros aqui, alguns eu já comecei e outros está pendente para eu começar a ler. Mas é isso aí, cara. Acho que tá meio bagunçado aqui, dá para melhorar muito nessa exploração aqui, mas é um pouquinho do que eu já tenho visto aí. André, Tá muito simples, tá muito simplificado. Eu achei que você tem que detalhar mais, cara. Tá muito simplificado isso aí, entendeu? Ah, não, eu fui jogando, né, cara? Deu para entender tudo, palavras. cara, assim, entendeu? Assim, sem nenhum tipo de profundidade, entendeu? Eu entendo você, André. Brincadeira, rapaz. Mas olha só, a ideia toda aqui, galera, é que cada coisinha dessa que ele colocou aí, o mapa dele, assim como o meu, do Taiwan, de todo mundo aqui, está disponível para interagir, entendeu? Quiser trocar um Lero com um André sobre cada coisa que ele colocou aí, vai trocar um Lero. Agora, tem uma dinâmica que nós queremos fazer de uma forma, né? Quanto mais pessoas estiverem interessadas em fazer, vai ser melhor. Que é justamente a gente começar a fazer as simulações da E2C, né? O testnet da E2C, né? Então, esse tipo de exploração, né, livre-aprendente, a rigor nós vamos fazer junto com o André. Se obviamente aparecer mais algum dev na área, né, tipo um Everton da vida, ou um outro querendo fazer alguma coisa semelhante, beleza, mas o André está aí desde sempre, né, e mais do que isso, né, ele está super
super interessado em também fazer essa experiência acontecer, né? Quer dizer, então não é só porque é uma demanda da E2C como criptomoeda que deseja se tornar, né, em outubro, mas também porque é uma experiência que você quer ter, não é isso, André? Sim, sim, cara. Acho que dá para botando a mão na massa aí que a gente vai aprender, cara. Tanto eu aqui na parte tecnológica quanto a galera aí que é mais leiga para começar a ver o negócio na prática, né? Criar a carteira, ver um endereço público, ter uns Ether na conta. Isso aí Porque é só assim para a gente aprender mesmo. porque é o seguinte, pergunta. Só porque ele comentou aquela história do MetaFox, que está disponível no Chrome. MetaMask. Sabe? MetaMask. Porque parecia a raposinha e ficou o Fox na cabeça. Mas, enfim. Está disponível no Chrome. Deixa eu entender direito isso aqui. Esse MetaMask, ele atende a qualquer criptomoeda. Não entendi direito esse link aí. Tá no Google e tá no Chrome, é isso? Não entendi muito bem como é que é esse dispositivo, isso. Ao que ele está vinculado, ao que ele serve, ou a quem ele serve exatamente. Vamos explicar, peraí. Deixa eu só abrir aqui e colar o link aqui do MetaMask. Então, o que esse MetaMask faz? Eles estão rodando o servidor não, eles estão rodando o serviço do Ethereum no servidor deles. Ethereum, tá ligado ao Ethereum. Ao Ethereum, ao blockchain do Ethereum. Tá. E quando a gente clica aqui, ó, aqui nesse menu aqui, a gente vai escolher em qual rede que a gente quer se conectar. Se eu tiver, por exemplo, rodando um nó que está conectado ao Ethereum na minha própria máquina, eu vou escolher essa aqui, localhost 8545. Aí, nessa opção aqui, eu vou conseguir conectar no Ethereum usando a minha rede que eu estou rodando na minha máquina. Mas se eu usar qualquer uma dessas outras aqui, eu vou estar usando o serviço deles, que eles estão rodando esse nó em algum computador deles, algum servidor deles, e eu vou me conectar ao servidor deles através da extensão deles. Mas eu não fico dependente deles, porque eu posso rodar o meu nó da minha própria máquina e só usar a extensão para gerenciar as minhas contas que estão rodando no nó da minha máquina. Entendi. Veja, Angélica, todos esses entendimentos dos extensores para browsers, né, para os navegadores, que não tem só esse, tem vários outros, né, porque hoje você já tem uma multiplicidade de blockchains impressionante, né, e não só isso, né, você já tem uma rede de blockchain, você já tem serviços, né, que fazem interconexão, que faz uma internet de blockchains, né? Então, a coisa está evoluindo de uma forma muito rápida, sabe? E, evidentemente, que a ideia da criptojornada não é fazer de ninguém aqui nenhum tipo de expert daquilo que está sendo fronteiriço em termos de blockchain ou de outras tecnologias semelhantes, como, por exemplo, o holochain, por exemplo, né? A ideia aqui é realmente a gente conseguir se apropriar, né, de forma interativa, de forma experiencial, né, dessa forma que a gente está fazendo aqui, do basicão, né, daquele básico imprescindível, né, para que você possa entender e você possa ter algum entendimento para poder navegar por esse universo, poder criar com esse universo, co-criar com o outro, seja lá o que for. Aplicações de contratos inteligentes, né, de smart contracts usando blockchain, correto? No caso, o Ethereum é um blockchain que é muito famoso por isso, né? Quando você fala de smart contracts, basicamente você fala de Ethereum, né, hoje em dia, mas isso está mudando já, correto? Então, você fala de criptomoedas, você hoje já tem vários blockchains, você pode emitir criptomoedas, mas
O pessoal ainda usa muito o blockchain do Bitcoin para emitir criptomoedas, entendeu? Porque é o que é mais conhecido, né? Principalmente para fazer ICO, né? Initial Coin Offer, né? A oferta inicial de criptomoeda, né? De moeda. Enfim, tem muita coisa para a gente explorar, né? Explorar, se apropriar e realizar. Agora, o que está na nossa mão aqui para a gente poder materializar de fato, né? Essa criptojornada, essa criptotrilha da E2 Coin, né? Onde a gente vai poder ter oportunidade, através do André e da proposta dele, do mapa dele, da gente entender melhor, né? Ou entender de uma forma ficar menos leigos, né? Como é que faz a emissão, correto? As etapas de emissão de uma criptomoeda. Oportunidade essa que não chegou a acontecer, por exemplo, na emissão da Próspera, correto? Que foi feito entre o programador, no caso, acho que foi o Everton, não foi o Taiwan, né? Foi o Everton Fraga, né? O Everton, que é ligado ao Instituto, né, Ethereum, Fundação Ethereum, que fez lá com o Oswaldo, se não me engano, foi o Carl também, enfim. Algumas pessoas participaram e fizeram isso. Como a nossa proposta aqui não é essa, né? Não é que eu faça junto com o André, ou o Taiwan, ou, enfim, quem mais quiser, é que todo mundo participe dessa dinâmica também, entendeu? Essa aqui é a história. Então, Vinícius, dentro dessa história, só para, assim, estou querendo falar isso, mas há um tempo já, né? Lembrar da importância do valor, né, da E2C. A proposta de valor é 80%, eu acho, né, assim, da importância de toda essa iniciativa. Entender o valor da moeda, né? Eu acho que isso não vai acabar nunca, eu acredito. Esse entendimento do valor, ele vai ser contínuo, ele vai mudar conforme a aplicação, conforme as coisas mudam, né? O valor vai mudar também. Então, tá se apropriando do valor, né? Vai ter 80%, mas tem os 20% que eu acho super importante também da gente se apropriar da parte objetiva, né? Do que está por trás da moeda ali, do que é o blockchain, como é que funciona o blockchain, da forma que a gente conseguir, claro, né? Não precisa virar especialista, até porque hoje não faz sentido mais ser especialista em Ethereum, porque o Ethereum não vai durar para sempre. Então, quer dizer, a gente, como rede, né? O que importa é sempre a nossa interação aqui, a nossa ligação interativa. E a evolução da própria E2C, né? Que vai ser através da interação. Então, a gente vai emitir, eu acredito que a gente vai emitir a moeda, mas ela vai precisar de uma evolução. E vai continuar evoluindo, evolução, né? E é importante isso, né? Interação, entender o valor e interagindo através desse valor, tá tudo certo. E continuar o aprendizado, né? O aprendizado não termina nunca. Porque, assim, sabe, Angélica, o André sabe, o Taiwan também, o Tony tem visto, o Felipe tem participado. O pessoal que anda mais, né, interativo com relação a isso, né? Quer dizer, mais interativo, que eu digo, né, nessa criptotrilha da E2C, né? Quando a gente vai ver a proposta de valor das criptomoedas, a gente percebe que se trata, sabe, Jefferson, muito mais de tentar usar o novo para capitalizar o velho, entendeu? Do que propriamente fazer alguma coisa disruptiva para o novo, né? Então usam a criptomoeda, estão usando a criptomoeda hoje para gerar financiamento para novas startups, para as indústrias que já existem, entendeu? Nada contra, mas apenas você está usando o potencial de uma tecnologia altamente disruptiva para continuar validando, né, modelos de negócios antigos, entendeu? Novas formas para um conteúdo antigo, né? Muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo, né? Exatamente. Então... A gente tem percebido muito isso, né? Quando a gente vai explorar, conforme o Felipe falou, a proposta de valor das criptomoedas. E a gente tem batido que eu digo, a gente tem conversado muito sobre a proposta de valor da E2C, e justamente quando você começa a entender a proposta de valor das outras criptomoedas e ver o quanto elas estão ligadas às indústrias que já existem, né, ao status quo da sociedade como ela é, né, você começa a perceber o quão disruptivo de fato a E2C é, né, porque o paradigma dela são as pessoas, né? O paradigma da E2C são as pessoas
de forma interativista, molecular e convivialista no dia a dia, validando a sua proposta de valor, gerando valor, gerando objetivamente valor subjetivo para ela se valorizar como criptomoeda. Vinícius, eu posso falar? Tá tranquilo? Claro, Quer meu continuar? filho! Posso falar? Por favor! Eu acho que a questão das moedas, por exemplo, a interoperabilidade, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira comprar algo seu agora. Se não temos se não usamos o mesmo banco, a gente não consegue fazer essa transação de imediato. O dinheiro não cai na sua conta de imediato. E, em geral, esse recurso ele sofre um atrito, né? O atrito da moeda. Fica um percentual pelo caminho aí. Outra coisa, quando também tratando de interoperabilidade, o cartão do banco não paga o ônibus, o cartão do banco ele não serve para diversas coisas, né? Então tem essa questão aí também que envolve a interoperabilidade. Tratando do blockchain, com a característica da imutabilidade, né? Tem a parte de registros, né? Então os cartórios hoje, né? Não sei se cartório só existe no Brasil. Então, quando a pessoa nasce, ela faz um registro no município, faz um registro no governo do estado, né, o RG, faz um outro registro no governo federal, que é o CPF, e outro registro que é a carteira de motorista, enfim, tem números. Então, eu acho que o blockchain ele pode ajudar nessa questão aí também, né? Enfim, acho que tem inúmeras soluções aí que dá para trabalhar. Sobre isso, até eu acho que o André pode até aprofundar um pouquinho. O padrão ERC20 agora se tornou um padrão real mesmo dentro da rede Ethereum. Então, a tendência é que a gente tenha uma evolução muito potente agora em diante para essa questão da interoperabilidade. E a E2C, Legal. no caso, tende a ser provavelmente dentro da rede Ethereum também. Vai saltar muito isso. Eu não sei na questão jurídica, e nem sei se isso interessa, né? Porque dado o tempo para criar uma lei, então vamos fazendo, né? Mas ele trata em geral como meio de pagamento, né? Daí tem os digitais e os eletrônicos. Não sei se já chegaram a ver a lei que trata disso. Acho que isso daí é interessante. E outra coisa, quando fala do lastro, tem aquela historinha do dinheiro, né? Que antigamente trocava-se um punhado de milho por um punhado de feijão. Quando você queria um boi, você não podia cortar o boi ao meio. Então você tinha que ter mais milho. Então foi definido um padrão, né, para essa troca. Sei lá, em alguns lugares foi, sei lá, milho, outros lugares foi, sei lá, o ouro, enfim. E aí depois foi para o banco, que fornecia um papelzinho pelo que ficava lá. Então você não precisava transportar toda aquela carga, você transportava só o papel. Isso dava mais segurança, né? Então, contra assaltos, enfim. E aí a criptomoeda vem como uma evolução disso daí. Mas eu só sou um pouco cético quanto ao não ter lastro. Eu acho que o lastro pode ser qualquer coisa, mas eu acho que é importante ter referências, né? O valor, é óbvio que o valor quem dá é o social, mas eu acho que é interessante ter essa referência de valor. Posso dar minha contribuição um pouquinho? Opa. Primeiro sobre o lastro. Cara, desde a década de 70, cara, a gente, na moeda estatal, a gente não tem mais lastro padrão ouro, como você falou ali. Os bancos, desde a década de 70, quando acabou o padrão ouro, eles emitem quanto eles bem entendem de dinheiro, emprestando e fazendo dívida, e é por isso que a nossa inflação, no mundo inteiro, não só no Brasil, a inflação disparou, porque eles criam dinheiro do nada, fazendo empréstimo e criando moeda a partir da casa da moeda. Então, não existe mais lastro. O lastro hoje é simplesmente a confiança, a fidúcia, né? Que é a confiança de que aquela moeda é aceita
pelo governo através do curso forçado. Tipo, você é obrigado a aceitar aquela moeda, senão você está fora do Estado, das regras do Estado brasileiro. Tipo, o Estado obriga você a aceitar aquela moeda. E essa é o lastro da moeda estatal. É simplesmente a obrigação de você ter que aceitar aquela moeda e trocar ela por outras coisas. Mas vamos supor que aconteça uma crise, uma superinflação no Brasil, se todo mundo decidir sair correndo no banco e ir lá e trocar por dinheiro, por ouro, ou por qualquer outra coisa, ou sei lá, a nossa conta digital, né, no banco. Você vai falar, vou lá sacar meu dinheiro no banco porque tá uma crise fodida no Brasil. Vou sacar meu dinheiro. O banco não vai ter dinheiro para todo mundo. Não vai existir nota para todo mundo. Não existe mais lastro para toda essa moeda. A moeda é simplesmente digital. São só dígitos na nossa conta bancária e no sistema do governo. E tem uma coisa interessante acontecendo nesse sentido, que, por exemplo, o real, se você for no mundo, você não vai encontrar muitas pessoas em muitos países do mundo que aceitem o real. Pode ter certeza. Pergunta o Bitcoin e o Ethereum para ver em quantos lugares do mundo para ver que as pessoas aceitam. Mas, Muitos. a grande maioria. O lastro real mesmo é a rede, né, que interopera a moeda, né, e nas criptomoedas é uma rede bem complexa. A gente tem dificuldade de olhar, mas envolve exchange, envolve os donos dos wallets, envolve os mineradores, envolve os usuários, envolve um monte de gente. Então, a maioria delas tem uma rede muito grande. Sim. Por falar em mineradores, gente, vocês têm uma ideia do mínimo de mineradores para começar a rodar? Mas vocês têm esse quantitativo? Tem isso? Não tem? 2. Que Dois. Mas é que a grande questão é que, na verdade, a maioria das moedas já não precisa mais, né? Porque quem faz esse trabalho é o blockchain da Bitcoin e da Ethereum, né? Então, não mas assim, para que o sistema do blockchain rode, basta que 2 pessoas estejam rodando. Você pode derrubar todos os computadores hoje da rede Bitcoin, se sobrar 2, ela vai continuar viva. E só Fala. Só pegando. Pode falar, Vinícius. Não, fala, meu querido. Manda ver. Tá, então, só pegando a questão do lastro, ou como também o valor de referência, né? Então, por mais que considere-se, né, que o real ele não tem o lastro, você tem a garantia de que, sei lá, o governo vai pagar garante 80% do conteúdo que você tem na conta, né? Então você tem certa segurança. Aonde? Desculpa interromper, mas isso não existe. Tá. Não sei. A gente pode depois aprofundar nisso daí. Tem um FGC de investimento, mas de valor não, da moeda em si não, né? E a referência, no caso, quanto você sabe que hoje R$1 vale tantos dólares, né? Então você tem um valor de referência. Então quando você pega cria uma moeda, um meio de pagamento, e não significa que referenciar, por exemplo, em outra moeda, mas, sei lá, acho que a inovação pode ser em quilowatts de energia, ou enfim, não sei qual seria a referência, e isso também não precisa ser, talvez, estabelecido inicialmente, mas organicamente isso vai ser criado, né, o valor de referência. Em relação ao o próprio mercado define isso, né? Assim como no dólar, no Bitcoin é o próprio mercado, né? Livre mercado que define o valor daquela moeda, né? Lógico que a gente tem muita influência do mercado, vamos dizer, da China, por exemplo, que se os caras saem despejando Bitcoin lá, o preço do Bitcoin vai cair, é meio natural isso. Mas conforme vai crescendo, a tendência é que a variação, né, a oscilação tende a ser menor, mas quem vai definir mesmo o preço são o próprio mercado que dá valor a ele. E a gente pode fazer emissão de criptoativo, que aí é uma outra coisa que aí você pode vincular, sei lá, o meu apartamento vale R$400 mil, eu vou emitir 10 moedas que representam R$400 mil. Eu vou emitir 10 criptoativos que representam cada uma parcela desses 400 mil.
é um valor fixo que eu determinei. E quem tiver isso vai ter acesso a esse tipo de... a esse ativo digital escasso, que é a grande sacada toda. Então, eu desmaterializo um bem material. É isso que a gente consegue assim, fazer, basicamente. E você tinha falado também da questão legal, jurídica, né? Lá na Júpiter tem um pessoal lá que eles são contadores e o pessoal da área de direito, que a gente discutiu um pouco sobre essa questão. Eu não sou expert nessa área, estou trazendo o que eles falaram lá, tá? Que, por exemplo, no caso de fazer um ICO de um token, acho que foi essa lei que você citou, Jefferson, de enquadrar esse sistema no sistema de milhas, como sei lá, milha de cartão, de coisa assim, ou de crowdfunding, onde a nova lei de crowdfunding, acho que são permite até 5 milhões, né, para você captar como crowdfunding. Então, você consegue encaixar esse modelo num sistema de crowdfunding. Mas o que a galera lá está discutindo é fugir um pouco dessa regulação aqui do Brasil, de limitar só a 5 milhões. E a saída seria fazer uma organização offshore, em Singapura ou alguma coisa assim, onde a regulação seja menor, não menor, né? Onde tem uma regulação mais aberta, onde eles entendem melhor esse ecossistema de blockchain. Então, sei lá, Estônia, Singapura, esses países que já estão mais abertos para essas ideias. Então, você faz uma organização toda baseada nesses países, com todo um contrato social, enfim, e quando trazer esse dinheiro para o Brasil, você faz essa transação via offshore, alguma coisa assim, né? Via empresa que está baseada fora. Tá. Sobre isso a gente estava falando ontem, desculpa interromper, já sei que veio, é um assunto interessante, e a lei, como todo mundo sabe, ela basicamente não caminha no caminho da inovação, né? Pelo contrário, ela tenta barrar ela a todo momento. Mas o direito, a lei nasceu com uma intenção de preservar a liberdade humana, né? Então, às vezes, para preservar esse direito, a gente tem que trair a lei. Não vai, então, depois vem a lei para tentar fazer alguma coisa, né? Mas... Não, é que tá, ela não é que ela vem, ela vai, a gente não precisa se adequar a ela. Essa que é a grande questão. Então, muitas vezes a gente fica preso a isso e acaba não fazendo, né? Aproveitando a fala do Taiwan aí, é importante, Jefferson, a gente dizer que, se de fato a gente quer trazer para as nossas vidas, né, o potencial de disrupção que o blockchain como tecnologia tem, é muito importante você se perceber como um desobediente. Sim. É muito importante você se perceber um desobediente. Se você é um cara muito obediente às regras, boa noite, foi um prazer te conhecer, Jefferson. A gente se fala aí de uma outra... Vamos tomar uma cervejinha, né? Entendeu? Porque, veja... Hackear o sistema. Nem hackear, criar um outro sistema. Esquece então se hackear o sistema. Porque é o seguinte, o hackear o sistema conversa com o velho. Quando qualquer hacker hackeia o sistema, ele está ajudando o sistema a ganhar resiliência e resistência, a continuar existindo como sistema. Então, vamos criar uma outra roda, vamos criar um outro sistema. Entendeu? Sendo que, no caso da E2C, é que assim, não dá para eu queria aqui usar todas as palavras que eu gostaria de usar para exemplificar, mas como a gente não teve essa conversa anterior, eu vou ter que fazer uma volta maior, entendeu? Deixa eu fazer uma volta maior. Certo. Que no caso da E2C, a gente vai estudar ainda se de fato nós vamos lançar isso no blockchain do Ethereum. Correto? Certo. Por quê? Porque já existe um blockchain, por exemplo, do Peercoin. O Peercoin não é só uma criptomoeda, é um blockchain também, né? Que ele tem umas particularidades muito interessantes. Ele está interessado, olha só, eles estão interessados em pequenas organizações em rede, correto? Que tenham um volume de transações
por bloco emitido, vamos botar aí 5 minutos, a cada 5 minutos, de 50 mil a 200 mil transações, ou até menos que isso. Tá? Até menos. Certo. A última vez que eu li estava em 20 mil transações por bloco. Pergunta para o André, isso não é nada. Isso perto do Bitcoin é nada. É quase nada, é incipiente. Por quê? Porque eles estão entendendo que tem um monte de gente interessada em dar vida a ecossistemas de transação de microvalores, né? De transações de pequenos valores e valores de qualquer coisa, não precisa ser só moeda, correto? Pode ser energia elétrica, pode ser tudo, né? E eles querem que o blockchain deles esteja servindo para isso. Ou seja, eles não estão de olho no mercado, vamos dizer assim, de startups do Vale do Silício para fazer uma oferta inicial de criptomoeda, um ICO, né? Um Initial Coin Offer. Eles não estão interessados nisso. Correto? Eles não estão interessados em bater ou ser mais competitivo que o Bitcoin. Correto? Certo. Ao mesmo tempo, eles estão começando a conversar com as soluções sidechain. O que são soluções sidechain? Aquelas soluções de mundo real, né? De você, de repente, ter um pendrive, correto? Onde você, com o pendrive, você faz a transação da moeda sem você precisar ter acesso à internet. E só quando você tiver um Wi-Fizinho, você tem acesso, você consolida lá no blockchain que você está usando, entendeu? Certo. Então, tem várias coisas surgindo. Tem a Lightning Network, né? Que é dar suporte, por exemplo, no mundo real para a transação do Bitcoin. E tem um monte de outros blockchains que estão surgindo que estão também fazendo projetos de Lightning parecidos. Entendeu? Então, cara, é muita informação, sabe, queridão? Assim, muita informação para passar de uma vez só. Mas tentando contextualizar, é mais ou menos isso aí. Né? O Taiwan está indo, que ele está completamente morto, né? Já foi, já, na realidade. Valeu. Taiwan já foi. Arrou! Valeu, Taiwan. Bom descanso, isso aí. Então, o que eu estou querendo explicar com isso é assim, todo o raciocínio que hoje existe em torno de blockchain e criptomoedas está muito capturado pelo universo Bitcoin. É óbvio, né? Uhum. Isso gera, paradoxalmente, uma certa centralidade, né? Centralidade memética, né? Você fala de blockchain, você lembra de Bitcoin, né? Irmãos siameses, né? Mas isso não significa dizer que tudo que está girando hoje em torno do blockchain esteja ligado a Bitcoin, correto? Agora, sem sombra de dúvida nenhuma, que a experiência do Bitcoin, sendo ela planetária e tendo a cada 10 minutos dezenas, se não centenas de milhões de transações, ela é, por si só, Jefferson, extraordinária. Assim, não tem nenhum país, e vou incluir aí, inclusive, o dólar americano, que é planetário, que consegue garantir, né, garantir, que eu digo, com tamanha robustez de transações, o que o Bitcoin faz a cada 10 minutos quando emite um bloco. Correto? Não tem, cara. Não tem. Não tem o Fed americano, não tem o Banco Central brasileiro. Imagina, o Banco Central brasileiro não tem nada que dê para garantir isso aí. Entendeu? Por quê? Sim. Porque você tem centenas de milhões de pessoas transacionando essa criptomoeda diariamente. Correto? Então, isso dá um grau assim de estabilidade, vamos dizer assim, fenomenal. E qual é o medo da galera da Visa, do Mastercard? Porque quando o Bitcoin começar a ter velocidade com as Lightning Networks, né? Lightnings, ou esses sidechains, né, que dão suporte para a vida real, né? Ninguém vai parar de usar cartão, vai parar de usar Visa, Mastercard, porque não vai mais precisar. Eu quero. Posso falar um minutinho? Claro, Tony. A primeira coisa é o seguinte, eu queria, se pudesse, depois mostrar o meu mapa que eu fiz para poder... Agora, nesse momento, por favor. Pode? Porque o meu mapa, ele... Deixa eu ver, vou pegar aqui. Eu fiz ele no Zoom, eu fiz ele no MindMap, não fiz no normal, não. O que vocês estão usando. Peraí, deixa eu só pegar aqui que eu sou meio bizonho em algumas coisas.
Peraí, aonde que entra? Aonde que eu pego aqui coloco nele? Share screen ali no verdinho embaixo. Ah, é no verde. Share screen. Share screen. Já foi, já? Chegou. Foi. Deixa eu abrir aqui. Zoom aqui. Então, esse aqui é o meu mapa mental do Tony Dias. E o que acontece hoje, como eu estou me relacionando? Tem alguns projetos aí dos grátis aí, que o primeiro é o aprendizado do entendimento da proposta de valor, que é uma coisa que eu estou entendendo ultimamente para poder criar mais e interagir mais com o pessoal. E tem o Cinetian, que é um. Eu não sei o nome que se dá ainda Uma criptotrilha. uma criptotrilha que ela trabalha com a infra e superestrutura para o audiovisual. Ontem eu estava conversando com o Marquinhos, ontem lá no evento da Perestroika lá da Prospera, eu estava falando com ele sobre esse processo. E mais abaixo eu vou dizer que tem uma novidade muito boa para a gente aí em novembro. E, ao mesmo tempo, quero tentar começar a entender e fazer um documentário desse nosso aprendizado. Porque eu trabalho com audiovisual também. Então, tipo assim, é uma área que eu curto muito e é uma área que eu acho que tem uma grande potencialidade de contar essas histórias, contar essas narrativas. Ontem eu fui na Prospera por uma infelicidade. Felicidade não, acho que era para acontecer. Eu não estava me sentindo bem, que eu estou com o tornozelo torcido, tudo arrebentado e não consegui fazer a gravação ontem lá. Mas tá beleza. Aí o Marquinhos foi até lá ontem e eu não consegui levar o equipamento, não consegui falar com ele. Mas tá de boa. Então, do que eu contar essa história dos Galactus, aí, da gente começar a contar essa história. Tem um projeto da minha esposa que ela conversou com o Vinícius aí semana passada, e ela está muito empolgada, que é o Sorriso e Arte, que é um projeto de tentar levar essa infra e essa superestrutura na questão de para as crianças. Saúde dental, né? O quê? Saúde dental. Promover uma cultura da saúde oral para as crianças, que é uma coisa que ela tem feito uma pesquisa muito grande em relação a isso. Ela conversou com o Vinícius, ela não pôde participar hoje, que ela está cansada, e semana que vem ela vai vir para começar a interagir conosco, que é uma outra possibilidade, porque a questão que eu enxergo da E2C é você ter uma diversidade onde as pessoas vão poder usar. Porque o blockchain, as moedas digitais, elas vão fazer parte da sociedade em 10 anos. Acho que todo mundo vai começar a operar isso. Não tem como você voltar atrás disso. Quando você vê uma Coreia do Norte começando a minerar e você vê os Estados Unidos aí começando a querer, peraí. Porque o ápice hoje da tecnologia é o blockchain. É a tecnologia mais, vamos dizer assim, é a tecnologia do momento. Foi igual a energia nuclear. Quem dominava a energia nuclear dominava o mundo. Então, quem dominar o blockchain vai dominar o mundo dentro dessa concepção. Mas como o blockchain é distribuído, brother, caraca, você consegue levar essa transação para todas as pessoas. Então, tipo assim, tem uma propriedade muito grande em blockchain. E essa maneira que o Vinícius vem conduzindo, eu acho sensacional, porque ele dá essa possibilidade. E quando eu começo a interagir nesses mundos, nesses universos que eu tenho interagido do blockchain, eu vejo que a E2C tem uma grande... tem uma diferenciação de todas as outras moedas que estão aí no mercado. Mas eu não estou falando que as outras estão erradas, ela tem uma diferenciação muito grande. E esse é um diferencial que me faz acreditar na E2C. Aí eu estou interagindo também na Prospera. Tipo assim, às vezes a gente fala aí da questão que falta, que a gente está desempregado, essa coisa toda, mas na Prospera está começando a rolar umas interações que as pessoas estão começando a desenvolver Prosper. Então, tipo assim, Prosper é uma moeda que tem uma validade muito grande, porque as pessoas que estão interagindo dentro da Prospera estão acreditando. E a E2C e a Prospera eu vejo uma grande, vamos dizer assim, uma grande parceria entre as duas, uma associação muito grande, porque é um lado muito importante que é a E2C. Então, lá na Prospera, eu transaciono no OVNI, que é o projeto aí do Felipe, que é o que eu gosto desse nome, achei esse nome sensacional. É o Cinechain, que nós estamos começando a fazer o primeiro documentário da Laboriosa essa semana. Nós fizemos uma interação, uma criptotrilha aí do Cinechain, porque o Cinechain está nos dois, porque tem essa flexibilidade. Como o ambiente é livre, como o ambiente é interativo, ele pode estar em todos os lugares. Então, o Cinechain também está na Prospera e também está na E2C. O que é o Cinechain? É um ambiente onde as pessoas vão interagir para desenvolver audiovisual, desenvolver arte, desenvolver isso tudo.
Então, é um processo nosso. Então, a ideia não é criar uma plataforma. A plataforma já existe. A gente interagir e usar o que já está feito e desenvolver isso. Entendeu? E tem a BlockPub, que eu estou interagindo. Ops, sumiu. Caiu? O Tony caiu, galera? Parece que sim. Parece que sim. Vamos esperar o Tony voltar aí. Ele está entusiasmado ali. Muito bom. Muito legal. Sensacional. Ô, Vinícius, pelo que eu entendi, tem um conteúdo filosófico por trás aí dessa moeda que parelha com a permacultura, né? O tripé da permacultura. Cuidar das pessoas, cuidar do planeta e partilha justa, né? Tem essa pegada como raiz, né? Como premissa para operar, é isso? Pode-se dizer que sim. Pode dizer que sim. Conversa muito com as premissas, né, da permacultura. Tem razão, né? Mas é aquela coisa, a permacultura tem uma característica muito, vamos botar assim, territorial, né? Assim, no sentido de que vamos nessa cidade aqui, nesse território aqui, nesse ambiente, nessa vila, nessa comunidade, nesse bairro, né, ter uma prática de permacultura. A filosofia é pensar globalmente, agir localmente, né? É assim, a filosofia na prática. A prática é assim, vamos pensar globalmente, mas vamos agir localmente. O que está ao nosso alcance aqui no quintal de casa. Exatamente. Mas é assim, eu continuo as minhas investigações, né, sobre várias criptomoedas que estão surgindo aí. Hoje, inclusive, eu ia apresentar algumas para vocês, mas eu nem vou, porque senão vai ficar muito tarde. Então, só para ver se o Tony volta aí, né, para ver se ele consegue terminar de fazer a apresentação do mapa dele, que está muito bacana. Né? Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Cara, eu acho que acabou a energia do celular dele, sabia? Né? Do LEP. Do LEP dele. Eu vou botar o link de novo aqui, vamos ver se ele aparece. Bem, de qualquer maneira, enquanto o Tony não aparece, fica à vontade, Rony. Não, é só... Para quem não conhece, tem um link, vou colocar aqui. Ouviram falar da BitNation? Você consegue, por exemplo, imagina que você gostaria de criar o seu próprio país dentro da internet. Dentro desse conceito aí que eles inventaram aí da BitNation, você pode fazer isso. E eles rodam com Ethereum lá dentro. Também é outro assunto para quem tiver a fim de elaborar um conceito aí de negócio, né? De utilizar a moeda para o seu negócio e digamos, umas regrinhas para as pessoas interagirem entre elas. Tony, você caiu no vídeo. Tive um problema aqui. Posso continuar, gente? Estou enchendo o saco? Você pode continuar. Peraí, só deixa eu falar um negócio. Ups. Tá, vai lá, manda. Não, termina aí. Não, deixa eu falar só um negócio pro Rony. Rony, a BitNation, assim como a Estônia, ela gera para você um passaporte global, né? Você vira um cidadão planetário. Eu não sei qual das duas é que tem mais... Quer dizer, as duas estão começando a conversar com os países efetivamente, né, com os Estados-nações, para que você possa transitar por esses países usando, digamos, o passaporte do BitNation ou o passaporte da Estônia, né? Eu acho que a Estônia está mais avançada nisso do que o BitNation, mas dentro do BitNation você pode ocupar, você pode ser chanceler, você pode embaixador, sei lá. Tem vários títulos que você dá lá para você poder... E eles também estão desenvolvendo uma coisa chamada Space Chain, né, que é muito interessante. Que é usar a exploração espacial, fazer exploração espacial através de
microfinanciamentos via Bitcoin, né, para vários tipos de explorações de pesquisa para o espaço, né? Esse projeto aí é louco. Esse projeto é maravilhoso, né? E eu estou até ligado a ele. Eu sou, inclusive, um dos incentivadores. Mas vamos lá. Continua, Tony, meu querido. Continua aí. É que eu estava falando. Aí, deixa eu abrir aqui. Tem aí o da Black Pub, tá abrindo de novo isso aqui. Tem a Black Pub aí, onde que eu participei do Blockchain Revolution, que rendeu aí uns prosperzinho aí para mim aí no ano passado. Tem agora esse projeto aí da era da criptomoedas, o Taiwan é um dos iniciadores. Tem o Reinventando as Organizações, que eu também participei também, não fui tão ativo, mas tive uma participação breve lá no processo deles. Tem o Mises, que é uma comunidade muito interessante aí de tempo de vida. Eu acho que vale muito a pena as pessoas darem uma olhada aí em questão de moeda. Isso está sendo muito utilizado lá na Ucrânia, entendeu? Então, tipo assim, tem umas coisas bem interessantes através disso. Tem o BeerChain aí, que é o projeto aqui do Dalma, aqui no Rio de Janeiro. O Vinícius sabe quem é. Ontem a gente teve uma conversa interessante de fazer um movimento cripto, um dia cripto, com cerveja, com uma coisa bem mais sofisticada para a gente poder gerar esse processo todo. Então, tem uma ideia muito legal saindo aí no BeerChain. Quem querer interagir, depois é só entrar aí nos sites e começar a interagir. E tem a Escola Próspera também, que é um projeto que eu vi lá dentro da Próspera, que é bem interessante. Então, tipo assim, dá para a gente operar nessas duas estações aí bem legais, que acho que elas se complementam. O Cientien tem aí o documentário, que aí quem se sentir aí querendo participar, o Felipe já participa, o Vinícius foi um grande incentivador disso tudo, o Taiwan está nesse processo também, ele conseguiu fazer a interação entre o pessoal da Laboriosa para a gente poder contar essa história, então a gente já tem feito já umas criptojornadas em cima disso aí. É uma possibilidade diferente de fazer um modelo abundante de negócio através da arte, entendeu? Tem a Maia que está participando também, a Maia está mega feliz em estar participando disso. Então, tipo assim, tem umas coisas já começando a acontecer. E tem uma coisa que é sensacional, que vai acontecer em novembro. Eu estou participando de uma curadoria de um festival, que é o Festival Internacional de Cinema Colaborativo Audiovisual .você. É um festival voltado para filmes que foram produzidos de forma independente, sem apoio estatal. Então, pode entrar filmes que foram financiados através de crowdfunding, Catarse, sei lá, Glauber Rocha, uma ideia na cabeça, vambora. Várias formas de interação. E todo um universo audiovisual. E no último dia, no dia 19 de novembro, vai ter um fórum só de blockchain. E a E2C vai ter 2 horas para falar sobre a questão da infraestrutura e da superestrutura para o audiovisual. Eu já fechei lá, vai ter uma mesa legal. De antemão aí o Vinícius vai estar participando também dessa mesa aí, vai ser uma mesa bem feita com carinho. Vai estar o Instituto Blockchain aí, que o Taiwan está fazendo essa dobradinha para trazer. O pessoal da Singular DTV também vai estar participando, tá entendendo? A gente vai fazer uma movimentação para entender como funciona o blockchain no audiovisual. Vão ter vários produtores lá, novos produtores. E, tipo assim, blockchain aqui no Rio de Janeiro está tendo uma pegada legal. Então, a gente precisa, tipo assim, ter o pessoal da Entropia aí, que está participando também, o Thiago Canelas, que está aí com um movimento bem legal aí de, tipo, um ambiente aí que está trabalhando com blockchain e inteligência artificial aqui no Rio de Janeiro. Então, ele também está chegando nisso tudo. Então, tipo assim, tem uma ponte sendo construída, a gente está começando a fazer essas interações. Então, tipo assim, tem trabalho aí para a gente começar a interagir e botar isso para rolo. Então, tem o Meu Mundo Real aí, que eu trabalho na Eletronuclear, que é uma empresa de engenharia de energia nuclear. Eu atuo hoje na área financeira, na parte de regulação de seguros. Tem uma possibilidade aí grande de eu virar professor aí. Eu estou conversando aí com uma universidade que está querendo entender esse processo do blockchain bem mais aflorado. Eu tenho conversado muito com ela. Ainda como não é uma coisa oficial ainda, eu ainda não posso estar divulgando ainda, mas tem muita coisa interessante aí voltada para a cultura make aí, que é uma coisa que eu conversei lá nessa universidade, tem muita gente interessada. E o Meu Mundo Real é divulgar o blockchain. Como eu falei, o blockchain eu acredito muito no que é o blockchain no mundo, no que ele pode trazer na tecnologia. Eu não enxergo o blockchain
na questão na questão econômica nem financeira, porque isso aí foi com o ouro, foi com a cana, foi com o açúcar. Então, o blockchain ele é apenas uma transição da moeda física de papel para a moeda eletrônica. Então, isso aí é uma evolução da sociedade. Foi igual uma vez quando o Vinícius mandou não, ele disponibilizou aí o filme do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi um lance bem interessante aí, que me fez pensar muita coisa. Então, tem essa possibilidade. E na questão de educação, que eu pretendo atuar em educação também. Mas não numa educação convencional, mas numa educação tipo assim, voltada para essa questão que eu enxergo, que é a questão mais humana e filosófica. Então, tipo assim, tem a perspectiva, que é isso tudo que eu venho estudando, que é a perspectiva dessas tecnologias exponenciais no Sapiens, como isso vai interagir, porque não é só o blockchain, você tem a internet das coisas que está chegando aí, você tem aí vamos dizer assim, as inteligências artificiais que estão começando a interagir com o ser humano. Você vai ter aí, como o Vinícius diz, as smart cities. Mas smart cities para quê? Você precisa de cidadãos inteligentes. Então, tipo assim, tem essa questão toda de entender como isso vai funcionar. Então, eu estou começando a querer estudar essas perspectivas. Então, quem quiser chegar aí junto aí, pode chegar e a gente vai tocar isso. Tem um documentário que eu tenho vontade que eu já escrevi há muito tempo, quando eu fiz minha pós-graduação em gestão de pessoas. Eu queria escrever um documentário falando sobre a loucura do trabalho, mas só que o trabalho vai acabar. Com tudo isso que está acontecendo, o desemprego está aflorando, vai aumentar o desemprego. Mas agora, como as pessoas vão trabalhar nessa nova ordem que está chegando, nessa nova ordem de você ser autônomo, nessa liberdade toda? Então, isso é uma coisa muito interessante que eu tenho vontade de estudar. Essa questão de educação é uma coisa que eu quero explorar, que eu vou explorar ao longo do tempo, quando as coisas forem acontecendo. Tem um documentário falando sobre a mudança, que é uma coisa que não é que eu queira fazer, é uma coisa que vem pulsando no meu coração, para que seja produzido. Não é eu que tem que fazer, não. Coisa que vem no dia a dia de eu começar a enxergar. E o blockchain e as questões jurídicas, que o blockchain vai ter muita disputa nessa questão de blockchain, porque como ele distribui bastante coisa, muitas pessoas que detêm poder, que detêm... porque antigamente informação era poder. Hoje vai ser poder que entender o blockchain. Quem conseguir entender o blockchain, como muita gente está entendendo, só que a grande maioria está entendendo ainda na questão econômica, ainda está entendendo o blockchain no paradigma da escassez. Isso eu tenho percebido constantemente. Ontem na Prospera lá, vendo lá a palestra lá do Oswaldo, muitas pessoas questionando a questão do Oswaldo querendo questionar a abundância e as pessoas querendo questionar ainda a questão da escassez. E o dinheiro? Como vai ficar isso? Cara, a gente está com uma transformação que não tem como voltar atrás. A era industrial passou. A gente está entrando numa outra era. Isso aí é concepção de mudança de sociedade. Então, é um detalhe, um lugar, uma coisa que eu tenho muita vontade de trabalhar em cima no futuro. E essas questões jurídicas. E tem a questão da política, porque o blockchain está sendo estudado aí na política. Essa semana o Banco Central divulgou uma nota em inglês falando que venceu o blockchain, e no final da conclusão ele falou que o blockchain tem essa questão de ser inviolável, de ser, vamos dizer assim, distribuído, e de ser inviolável, distribuído, e tem outras coisas lá que eu não consegui entender, que eu estou falando demais aqui já. Então, tipo assim, quem quiser, é só tentar procurar aí o que o Banco Central teve. Eu tenho acesso, depois eu acho que vou até disponibilizar aqui para a galera entender que o governo já está querendo entender o que significa isso. Se um governo está tentando entender o que significa isso, a gente também tem que começar a entender, mas não na questão monetária. A questão monetária já tem muita gente estudando, já tem muita gente explorando. Eu acho que falta muito pouca exploração desse detalhe. É uma visão minha e é uma coisa que eu quero me aprofundar. E a questão é da família. Eu quero cuidar melhor da minha mulher e do meu filho com mais carinho. Isso é uma coisa que eu quero desenvolver ao longo do tempo. Então, essa é a minha jornada que eu venho fazendo hoje, tentando explorar, porque eu já tinha o conhecimento do que era o Bitcoin, e depois que eu comecei a fazer essa transformação aqui dentro dessa criptojornada, a coisa foi se abrindo muito. Então, tipo assim, como o conhecimento ele é exponencial, e o conhecimento do blockchain ele é exponencial, porque conforme você vai estudando ele, você vai começando a entender
como funciona, como funciona a regra, como você consegue centralizar. Quando você começa a descentralizar e você começa a distribuir, a coisa fica muito complexa para quem detém o poder. E para quem é simples cidadão como nós, que somos libertários, que pretendemos fazer coisas mais, vamos dizer assim, comuns. Significativas. O quê? Significativas. Que tenham sentido, que tenham propósito, que sejam essenciais, que tenham alma. É isso tudo. Então, tipo assim, essa é o meu mapa mental. Depois eu vou jogar ele para o outro formato e, sei lá, vamos ver o que pode acontecer. Eu estou disponível aí para quem quiser participar desses projetos aí comigo. É só entrar em contato, vamos tocar isso. E é o que eu acredito hoje, nesse processo inteiro. É uma coisa que eu estou acreditando mesmo. Porque eu acredito hoje que, como eu falei, o blockchain ele é uma mudança social muito grande. E quando você começar a entender isso, não tem como voltar mais, não tem como voltar atrás. É evolução. Então, tipo assim, esse papo de revolução, papo fora, que revolução você destrói tudo que foi feito antes e você constrói uma nova evolução. A questão agora é a evolução. Nós, sapiens, estamos evoluindo para uma outra era e temos que entender esse processo inteiro. Então, quem conseguir entender antes, eu lembro que há 2 jornadas o Vinícius falou que nós vamos entrar na segunda era do blockchain. Eu tenho certeza que nós estamos nessa segunda era e nós somos a vanguarda da vanguarda na questão do pensamento. Então, eu acho que está na hora, eu acho que tudo que a gente está fazendo, esse movimento todo, ele tem um propósito muito grande. E é que eu enxergo a grande questão da proposta de valor da E2C, que é essa questão de gerar essa infra, essa superestrutura para pessoas que vão ficar de fora desse processo. Porque se o governo começar a regular, essas pessoas vão ficar de fora de novo, como sempre ficaram de fora. Então, no momento que você tem uma tecnologia que essas pessoas possam também interagir, cara, dá para mudar muita coisa. Muita coisa vai acontecer mesmo. Teve um dia que eu estava até, quando eu estava fazendo a curadoria lá na Entropia, estava eu, o Taivan, e o Thiago Canelas e o Marcelo Caldas, que é o que está produzindo Fica Comigo. E o Marcelo, que não conhecia a blockchain, não conhecia nada, quando ele saiu de lá, ele falou assim, caraca, cara, essa parada é muito humana. Caraca, é muito humano isso. Então, tipo assim, a gente tem o ápice hoje, a gente tem a primeira tecnologia voltada para o ser humano, que muita gente quer usar ela para outras coisas, quer usar ela para perpetuar o mesmo processo que vem aí sendo renovado. As mesmas famílias que estão aí desde as capitanias hereditárias, os mesmos governos que estão aí há 400, 500, 600, 800, 1000 anos e querem perpetuar a sua existência. No momento que você tem uma tecnologia que um cara na África, um cara em Singapura, um cara nos Estados Unidos que está lá numa crise danada, a gente tem uma utopia de que os Estados Unidos está legal, pá, não é tão bem assim, não. A gente só vê ali aquela questão de Miami, ali, Califórnia, Nova York, mas o interiorzão mesmo dos Estados Unidos não está muito legal, não. A gente fica nessa utopia. Então, tipo assim, eu acho que está na hora de... Não está na hora, não. Acho que a questão é essa, é se permitir, as coisas estão acontecendo. A gente está num nível muito bom aqui de pessoas que tem... Igual o André falou, eu queria até essa coisa que ele falou dessa coletividade de pessoas tão distintas querendo entender uma tecnologia. Eu acho que esse que é o grande diferencial da tecnologia que ela está oferecendo, de pessoas comuns, de ideias comuns, poderem trocar ideias. Tipo assim, eu não tenho a menor perspectiva de ser um programador. Deixa com o André. Eu não quero nem saber o que é 01, 02. Deixa para ele faz isso. Entendeu? Não tem como. Então, tipo assim, eu acho que o meu barato hoje, toda a minha jornada vai ser em cima de entender o blockchain e as relações humanas, a relação dos sapiens. É isso que eu acho que está faltando um pouco nessa coisa. Eu acho que o blockchain ele teve a questão humana e de um tempo para cá ele começou a entrar no mesmo paradigma. Então, tipo assim, eu acho que está na hora de subverter isso tudo. Eu acho que esse é o caminho, essa é a jornada que eu, pelo menos, estou querendo desenvolver. Tipo assim, hoje eu tenho uma clareza um pouco mais ampla do que vencer isso tudo, não é uma clareza de estudo, é uma coisa que eu estudo praticamente quase todos os dias, eu estou estudando, estou lendo, estou me informando. Tipo assim, quem puder aí, quiser, tem aí o Vinícius
nos enche de informação lá na página do Facebook. Tem informações muito interessantes, tem canais muito interessantes. O WhatsApp da Prospera tem muita coisa rolando ali. Então, acho que é esse caminho para quem quer disrupção, para quem quer pensar em novas construções, quem quer conhecer pessoas interessantes, tipo assim, porra, adoro o Vinícius, porra, gosto demais do Taiwan, porra, tem uma percepção ferrada aí com o Felipe, a gente tem trocado altas ideias maneiríssimas, tem a Maia aí que a gente vem trocando muitas ideias, a galera que eu conheço, assim, que a gente já vem aí nessa jornada de batalha, que eu tenho mais afinidade, a Lidiane aí, que eu conheci também, não tive muito contato com ela ainda, mas já tem alguma coisa aí da cultura make aí, que a gente trocou ideia um tempo atrás, ainda não aprofundou, porque eu acho que não foi o momento, não maturou, mas já tem muita construção acontecendo. Então, eu acho que, tipo assim, quando a moeda sair, ela vai sair com muita sensibilidade, porque, como eu sempre falei aqui e sempre repito, eu vejo a E2C como uma moeda totalmente diferenciada, uma moeda que ela vem de dentro, é uma moeda que ela não vem na questão de querer ser a melhor, ela não é a melhor, então menos não é a pior, mas ela vem com um sentimento muito diferenciado que eu enxergo que vai ser o diferencial para muitas pessoas que vão ficar de fora da era cripto. Que nós estamos começando a entrar numa era cripto muito forte mesmo. E como o processo é exponencial, a gente não tem noção. Vide aí, se a gente for analisar em nossos contextos políticos, todo o processo de reforma que o governo está querendo fazer. Então, se o governo está querendo fazer isso, a gente tem que começar a sinalizar, porque isso não é pressão do governo daqui, é pressão de fora em cima daqui, tipo assim, vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que abrir. E o Brasil não tem desenvolvimento em cultura cripto muito pouca. Por isso que eu vejo a Prospera como um ambiente diferenciado para cacete, como eu vejo a E2C como um ambiente diferenciado para cacete. Não tem isso no mundo. Todo mundo que faz pesquisa aí consegue. O Vinícius faz um trabalho excepcional aí toda semana de mostrar para a gente moedas, mostrando proposta de valores. Eu vi várias moedas, todas elas têm a sua importância, mas eu não vi nenhuma ainda o impacto que a E2C tem e vai ter. Tá entendendo? Então, eu enxergo uma grande possibilidade mesmo. A gente está num processo muito louco e maneiro ao mesmo tempo. A gente está vivendo, a gente está tendo a oportunidade de criar algo que vai beneficiar muitas pessoas que vão ficar de fora do universo cripto. E as pessoas vão ficar de fora, como ficaram de fora do petróleo, como ficaram de fora do ouro, como ficaram de fora do açúcar, como ficaram de fora do pau-brasil, vão ficar de fora. Então, tipo assim, a gente tem, eu pelo menos tenho esse pensamento. Não é o pensamento da E2C, é o pensamento do Tony, que pensa dessa ótica. Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade muito grande de fazer, muita coisa maneiríssima, gente. E essa é o meu mapa mental e estamos aí porque daí vier. Sensacional, Tony. Porra, que brincadeira. Maravilhoso. Mais um coração, mais um coração. Hoje é o dia dos corações. Né? A gente mandou um monte. Ou a noite dos corações. Né? A madrugada dos corações. Bem, olha só, gente. Não vamos alongar mais, porque o Jefferson já bucejou aí pelo menos umas 20 vezes que eu vi. Tá? Assim, que eu vi, né? Porque ele abriu aí a câmera e eu acho que umas 20 vezes ele deve ter bucejado mais. Pesquei aqui. Né? Então é o seguinte, eu acho que por hoje está bacana. Eu acho que a gente já começou bastante coisa aí hoje. Né? Muito conteúdo. Que amanhã aqui no Rio vai ter uma live, né? Um encontro presencial da Cripto Jornada. Vai ser na Ituverava 885, que é uma casa lounge, que não é só lounge, também é uma casa oficina, enfim, são várias coisas, entendeu? E é o que tudo indica, vai ser muito bacana, porque tem um monte de gente já querendo, já vai levar um monte de coisa para lá, a gente vai fazer um almoço colaborativo, né? Vai ser bem bacana, que essa coisa de a gente fazer comida junto é muito gostoso, né? Então, se você estiver pelo Rio de Janeiro, tiver a possibilidade, fica na freguesia, vem falar comigo, interagir, e depois eu falo para vocês como é que chega lá na Ituverava 885, né? Eu sei que para o Felipe não dá, que ele está lá em Salvador, correto? O André também não, que está lá em Curitiba. O Jefferson está onde, Jefferson?
Itu, tô em Itu. Você está em Itu? Voltou para Itu? Está em São Paulo? Voltei para Itu. Tô em São Paulo. Tá em Itu, é. A Patrícia também está em São Paulo, né, Patrícia? Então é isso, a Patrícia adora esses escurinhos. Bem interessante isso. Agora é o seguinte, não, tudo beleza, eu também acho sensacional. É a minha câmera que é ruim. Agora eu tive que desligar a luz aqui do lado só. Não, porque a Angélica também gosta, Patrícia. Olha, a Angélica também tá... Ó, é que a luz aqui é ruim. A luz está cedo do teto, mas é ruim mesmo. Mas é isso mesmo, né? Não tem problema não. Então é isso. Lembrando que a gente está ainda estamos ainda discutindo propostas de valores de criptomoeda, ainda vamos falar da proposta de valor da DOIC mais vezes. Vamos começar a fazer o codesenho. Existe um Pirate Pad, sabe, Jefferson, que é tipo um Google Doc, né? Só que ligado ao software livre, né? É um pad ligado ao software livre. A gente usa, né, com meio, né, com mídia, para colocar lá, abrir lá, conceituar, né, a criptotrilha que você está fazendo, aprofundar. O que você não consegue aprofundar no mapa mental, a gente usa o Pirate Pad para aprofundar. Tá? Então, a gente tem usado os Pirate Pads para isso. Né? E tem um Pirate Pad da criptotrilha da 2C, que eu fiz com o Taivão um tempo atrás, que a gente agora vai dar uma aprofundada nele. Depois eu vou compartilhar para quem tiver interesse, fala comigo. Legal. Eu compartilho esse Pirate Pad para vocês darem uma olhada. A gente já leu esse Pirate Pad num desses encontros passados. Estão lembrados, gente? A gente leu o Pirate Pad junto. Não. Tá no encontro passado aí. O Tony não está conseguindo sair da... Não, eu estou morrendo de rir aqui. Olhar ele navegando aqui. O Tony não está conseguindo sair do compartilhar. Muito bom. Antônio, você consegue, fica tranquilo, cara. Eu tenho certeza. É que eu sou multipotencial, gente. Eu penso que faço 3 coisas ao mesmo tempo. Tá muito maneiro, tá muito bacana. Então, assim, a gente vai dar uma aprofundada, entendeu, André? Se você também puder, eu vou compartilhar esse Pirate Pad. Todo mundo já tem ele, eu acho. Mas quem não tiver, eu passo. Tá? A gente vai aprofundar ali, porque a gente vai começar a falar do codesenho e das regras de emissão, entendeu? E obviamente, quanto mais pessoas conversando, mais perspectivas, mais rico, mais abundante fica, correto? Então, a gente vai estar fazendo isso, né? Agora, Tony, eu preciso isso, Tony. Obrigado. Sabe que você saísse mesmo da... para eu poder fechar isso aqui, senão eu não consigo fechar isso aqui. A gente vai passar a madrugada aqui vendo as abas, né? Todas elas, sem exceção. Bem, galera, foi maravilhoso para variar, mais uma vez. Tem a Moni aí, eu não sei se é o Moni ou se é a Moni não se manifestou. Moni, você quer se manifestar de alguma forma? Se manifestou dizendo kkkk. Já é um tipo de manifestação, beleza. Tá show. A Lidiane, que não sei se está aí. Está aí, Lidiane? Ela falou que é a Moni, ela falou. A Moni, beleza. Então, eu sou novata. Beleza, Moni. Mas se a gente podia, né, ouvir um pouquinho você, mas tudo beleza, não tem problema não. Lidiane, eu também sou novata. Novatinha. E eu também. O Jefferson também, pô. Mas o Jefferson não é tímido como a Moni, por exemplo, né? Lidiane, tá aí, meu amor? Ou já foi pra cama? Tá dormindo? Não sei, eu acho que a Lidiane já apagou, galera. O nosso querido Santo Cyber já subiu? Já, Santo? Ou tá na terra ainda? O Rony que tá na área, né, Rony? Então, beleza, galera. É isso. Eu acho que, mais uma vez, foi um papo sensacional. Né? Muita coisa aqui bacana. Depois, os respectivos vídeos vão estar devidamente publicados, né, no canal YouTube da Estação Experimental, D2Glat. E vocês podem rever aí, tá bom? Beijo no coração. Excelente final de semana. Peraí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu também, primeiro encontro, não sei. São encontros semanais? São semanais? Como é que semanais. Acontecem ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Tem acontecido ultimamente na quinta ou na sexta. Tá. Eu vou estar viajando muito agora. Eu estou participando de uns congressos de educação, trabalho com educação, arte de educação.
E depois eu vou para Alto Paraíso, para o Eco 2017. Não sei se vocês viram essa chamada lá para o encontro da resiliência planetária, enfim. Lá você vai encontrar o Severino lá. O Severino, ele está ligado à Criptojornada. Que bacana. Tem várias pessoas lá ligadas à Criptojornada. Depois eu te passo. Tá. Então eu devo ficar aí até o dia 20 de outubro meio offline. Não sei se eu vou conseguir participar. Mas eu amei a conversa, amei cada um de vocês. Tônia, amor eterno, cara, você é demais. Mas foi muito bom, assim, estou muito alimentada e eu acho muito bonito de ver, você está falando isso, do espaço da casa colaborativa, de fazer a comida junto e dividir. E esse é um movimento, assim como você está falando de blockchains, é um movimento irrefreável, não tem como voltar atrás. Eu acho que esse movimento da fraternidade e da reconexão com o nosso eu e com o eu que é a gente que está no outro e o outro que está na gente, sabe? Eu sou o outro você, entendeu? Isso também é irrefreável. Isso faz parte da nova era. Isso está acontecendo em todo canto. É na roça, é na cidade, é aqui, é acolá, é todo canto está acontecendo isso, com várias escolas diferentes. Pode ser a cola de fazer a horta junto, pode ser a cola de fazer comida junto, pode ser a cola de bioconstruir junto, de estar participando de blockchain, ou seja lá o que for. São várias colas, isso é irrefreável, sabe? A gente está se conectando da maneira como a gente tinha que se conectar, a gente está se curando, né? Então, arrou e até breve. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou tá de boa? Tô de boa. Tá de boa? De boa. Então vamos lá, galera. Beijo no coração de todo mundo. Até semana que vem, tá bom? Beijo, galera. Valeu, falou, valeu, galera. Valeu.